Acabou. É isso aí, a gente vai dando um jeitinho. Uhum. Deu nosso horário, a gente pode começar, né? O pessoal vai entrando aí Isso. e a gente vai adicionando. Ô, Marisa Altina, você pode fazer a prece inicial, por gentileza? Faço sim, com carinho. Obrigado. Então, nós vamos iniciar o estudo dessa noite com o nosso amigo Caio, nos orientando. Vamos pedir à espiritualidade amiga que esteja presente, fortalecendo cada vez mais esse grupo para o estudo que nos foi dado pelos nossos irmãos maiores. Aqueles irmãos que não puderam participar, que possam receber também com todo carinho essa bênção divina, essa proteção divina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, ó Pai, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Bom, então vou me apresentar. Meu nome é Caio, eu sou um trabalhador do Luz e Amor e um amigo do Adolfinho. Conheci na casa, né, no Luz e Amor, e depois nós passamos a ser companheiros de trabalho não só no Luz e Amor, mas também na Rádio Idefran. Nós dois participamos do Livro dos Espíritos em Destaque, aos sábados, às 10 horas da manhã. Então, é um estudo muito, muito legal, né, com pessoas gostosas de se trabalhar, e uma delas é o Adolfo, que então se tornou meu amigo, né, desde o Luz e Amor, e depois continuamos a nossa amizade na Idefran. E o Adolfinho não pôde estar aqui hoje, pediu para que eu ajudasse aqui, e aqui estou eu, cá estou eu, né, disposto a tentar, e a gente conversando, né, esse livro, na verdade não é um livro, né, pelo que eu entendi, é um compilado de algumas matérias que tem já na Revista Espírita, tratando do tema obsessão. E também o Adolfinho também falou, eu assisti as duas últimas lives desse grupo, e eu aprendi, né, também, que eu não sabia dessa publicação, que é muito recente, inclusive, né, se a gente pensar na história do Espiritismo, que é sobre a obsessão, que foi feita por um pessoal lá da Bélgica, né, e reuniu esses textos da Revista Espírita que tratam de obsessão. Antes de começar, então, o estudo propriamente dito, eu só gostaria eu sempre vou começar um estudo, eu gosto de lembrar que no Espiritismo não há hierarquia, né? Nossa doutrina, nossa religião, nossa ciência, nossa filosofia não prega uma hierarquia. Então, eu não estou aqui para impor minha opinião, nada disso, né? Para ensinar ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui justamente para facilitar a conversa. Então, vocês fiquem muito à vontade para se manifestar à maneira e quando quiserem. Só abrir o microfone, falar, se quiser levantar a mãozinha aí no aplicativo, do jeito que vocês se sentirem mais à vontade, para concordar, para discordar, para acrescentar alguma coisa que talvez eu tenha deixado passar, tá? Fiquem muito à vontade para se manifestar, tá bom? Bom, então, nós estamos estudando aí o livro A Obsessão, e nesse segundo artigo, né, vocês já estão no segundo, que está lá na Revista Espírita, vem tratando dessa garotinha, né, de 11 anos, mais ou menos, se não me engano, que é uma médium de efeitos físicos. E naquela época, né, esses fatos se deram na Alemanha, naquela época não se tinha um conhecimento sobre esses fenômenos, né, inclusive esses fatos são anteriores à própria doutrina espírita, à publicação do Livro dos Espíritos, né, que dá início aí à nossa doutrina. Então o pessoal estava bem perdido ali, né, sem saber o que estava acontecendo, né, com essa garotinha, essa médium. Então, vocês vinham estudando aqui um pouquinho antes sobre alguns fatos que se deram, né, quando essa menina começa, então, a produzir, essa menina juntamente com o espírito,
começam a produzir alguns fenômenos na casa, né? Atirando objetos e dando pancadas, arranhões e por aí vai. No momento que entra minha amiga Maria Mendes, né? Minha amiga de estudo lá da segunda-feira às 8. Tudo bom, Mari? Tudo bem. Hoje é você que está aí na luta. Hoje sou eu que estou aqui, Mari. Vou Foi substituir bom. o Adolfinho. Foi bom, ué. Mata a saudade de você. Pois é, nós estamos de férias do outro estudo, né, Mari? Ué, mas tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Então é isso aí. Então acho que vocês pararam bem aqui, né? Quando vocês iam... começam fatos novos, né? Outros tipos de fenômenos que aconteceram com essa garotinha. Então eu vou lendo e vou fazendo alguma explicação. Quando quiserem se manifestar, por favor, só abrir o microfone e falar, tá? Fiquem bastante à vontade. Então vamos lá, ó. Um dos mais curiosos fatos nesse gênero foi o seguinte: sábado, 11 de novembro, um oficial presente deu-lhe sua espada com o talabarte, no todo pesando 4 libras. Constatou-se que tudo ficou suspenso ao dedo da médium, balançando-se durante muito tempo. Bom, o talabarte, né, hoje não se usa mais espada, né? Mas o talabarte é uma barra de couro, né? Até que o Adolfinho colocou uma barra de couro de fazenda que se usa a tiracolo e sustenta uma arma. Ele tirou isso do dicionário online. Então, o talabarte é aquele tubo que fica enfiado à espada, né? Que a gente vê nos filmes aí, né? Que o cara puxa a espada lá. E ela tem um peso, né? Então, esse peso, a espada com o talabarte, pesando lá 4 libras, que dá mais ou menos 1,8 kg. Ia 800 gramas. Então, colocaram-se na mão da médium, esse oficial colocou na mão da médium, em transe, né, ela estava em estado sonambúlico, sobre o dedo da médium, e ele ficou balançando todo o tempo. Então, você via ali a sustentação dessa espada com o talabarte por um efeito magnético produzido, né, pela combinação dos fluidos da médium e do espírito. Então, mais um fenômeno novo, né? Porque na semana passada vocês estudaram justamente um arremesso de objeto, né? Essas coisas. Aqui, na verdade, é um movimento um pouquinho diferente, quando com ela durante o sono, né, no estado sonambúlico, se sustenta no seu dedo, né? Com o movimento do dedo, balançando-se o objeto, um objeto relativamente pesado, né? Bom, depois o texto continua dizendo o seguinte: o que não é menos singular é que todos esses objetos, fossem qual fosse a matéria, também ficavam suspensos. Tal propriedade magnética comunicava-se por simples contato das mãos, às pessoas suscetíveis da transmissão do fluido. Disto tivemos vários exemplos. Então, o que não deixa de ser muito interessante também é que todos os objetos, eles ficavam suspensos. Então, não estava dependendo do material ou do peso do objeto. Qualquer objeto que era colocado lá, ele ficava suspenso por esse efeito físico que estava acontecendo ali. E essa propriedade magnética que estava ali comunicava-se, né, no contato das mãos, as pessoas suscetíveis da transmissão do fluido, né? Então, a pessoa que estava suscetível à transmissão do fluido, ao se aproximar, essa propriedade magnética, ela se comunicava, né? Ele fala que teve vários exemplos, né? Várias pessoas fizeram isso lá, e eles conseguiram ter essa observação. Uma coisa que eu queria ter falado, eu tinha esquecido, é que é muito interessante como Kardec trabalha esse tema lá na Revista Espírita. Por quê? Porque Kardec tira esse é um artigo que foi publicado num jornal alemão, né? Um repórter o editor, né? Não sei, acho que é editor, mas não deixa de ser um repórter. Ele que descreveu esses fatos lá. Então, Kardec busca essa narrativa que está no jornal, e aí ele vai narrá-la
por completo, até porque o editorial foi bastante, o editor foi bastante detalhista, e depois Kardec se debruça sobre esses acontecimentos e traz a informação técnica de como que eles acontecem, né? Então, isso é muito interessante, Kardec fazer isso, porque ele não só trabalha com os fenômenos que ele está presente, né, que ele presenciou, como ele fez em várias, várias passagens, mas também pegando esses fatos curiosos, né? E até é um fato que acontece na Europa mesmo, porque o fato que mais chama a atenção, que foi mais famoso, né? Acho que o Adolfinho chegou a comentar isso num dos estudos, era o caso dos Estados Unidos, das irmãs Fox, né? Das duas irmãs lá, que também eram meninas adolescentes, assim, jovenzinhas, e produziam lá efeitos físicos, né? As pancadas e tal. Então, esse caso aconteceu na Alemanha, né? Na Europa. Então, é muito interessante isso. Então, o que a gente está trazendo aqui é a narrativa que foi publicada no jornal. Depois de apresentar toda essa narrativa, Kardec vai se debruçar e trazer as explicações técnicas, né, dos tipos de mediunidade, o que aconteceu. Mas, por enquanto, a gente fica só nessa narrativa dos fatos. Bom, ele diz o seguinte depois. Um capitão, o cavaleiro Zentner, então servindo na guarnição de Bergzabern, testemunhou esses fenômenos e teve a ideia de colocar uma bússola perto da menina para observar as variações, né? Então, a bússola, que também é um objeto, né, que trabalha com magnetismo, né, ele que vai apontar sempre para o norte, ele vai ser colocado perto da menina para ver qual variação que vai ter. E aí, o que acontece? Ele fala o seguinte, ó, na primeira narrativa, a agulha fez um desvio de 15 graus, mas nas outras ficou imóvel, embora a menina a segurasse numa das mãos, acariciando-a com a outra. Então a gente vê ali também o efeito do magnetismo, inclusive na bússola, né? Nessa observação que ele coloca, né? Que embora a menina segurasse e acariciasse a bússola, ela ficava imóvel, apontando numa direção só. Depois ele continua. Esta experiência provou que tais fenômenos não se poderiam explicar pela ação do fluido mineral, mesmo porque a atração magnética não se exerce indiferentemente sobre todos os corpos, né? Então, a questão mineral que vai apontar a bússola não vai fazer essa variação com o fluido magnético, né? E aí até ele traz a explicação mesmo, porque a atração magnética não se exerce indiferentemente sobre todos os corpos, né? A atração magnética ela tem uma certa variação a depender do corpo que está em contato com ele, né? Não é uma variação indiferente, né, de qualquer jeito. Vai depender do corpo sobre a qual está sendo exercida. Habitualmente, quando a pequena sonâmbula se dispunha a começar a sessão, chamava para o quarto todas as pessoas presentes. Ela dizia apenas: venham, venham, ou então deem, deem. Muitas vezes só se tranquilizava quando todos, sem exceção, estavam junto ao seu leito. Então, quando essa menina ia começar uma sessão, ela chamava todo mundo para entrar no quarto lá, para poder ver o que aconteceria, né? Para que todos participassem dessa sessão. Por isso que a gente vê até na figurinha aí que essa arte que foi produzida aí, que o pessoal todo entrava nos quartos, né? No cômodo ali tem várias pessoas sentadas na cama, né? E apesar do peso, a cama mesmo assim flutuava. Então essa menina chamava para que todo mundo estivesse lá e só se tranquilizava quando todos os presentes na casa também se fizessem presentes no quarto dela. Então, ó, dona Honória. Boa noite, dona Honória. Tudo bem com a senhora? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Hoje eu vou substituir o Adolfo, Ah, tá. tá bom? Tudo bom. Bom, né? Tudo certinho, graças a Deus. Bom, então, continuando o texto aqui, ele diz o seguinte:
Então, pedia com solicitude e impaciência um objeto qualquer, e assim que lhe o entregavam, este se ligava a seus dedos. Frequentemente acontecia que 10, 12 ou mais pessoas estivessem presentes e cada uma lhe apresentasse vários objetos. Durante a sessão, ela não admitia que lhe tomassem nenhum deles. Então, eu tinha ali várias pessoas na sessão, né, dentro do quarto da garota, da jovem, e ela pedia que eu entregasse alguns objetos para ela. Cada um dava o objeto que queria. Então, frequentemente, eram muitos objetos, né, 10, 12 ou até mais, apresentava. Quando entregava o objeto para ela, esse objeto já se ligava aos seus dedos, né, pela força magnética que era exercida ali. E ela não admitia que durante a sessão fosse retirado esses objetos, né, de sua mão, né, que ela ia usar esse objeto para fazer ali, para demonstrar ali o fenômeno. Parecia preferir os relógios, abria-os com muita habilidade, examinava o movimento, fechava-os e os colocava próximo para examinar outra coisa. Por fim, devolvia a cada um o que lhe havia sido entregue. Examinava os objetos com os olhos fechados e jamais lhes confundia o dono. Então, veja, ela recebia um objeto de cada participante ali, mas ó, por vezes 10, 12, ou seja, um número elevado. E com os olhos fechados, ela examinava os objetos, devolvia os objetos para os donos e nunca confundia o dono. Ó, você pegar 10 objetos e depois saber de quem é cada objeto é muito difícil, né? Eu sei disso porque eu brinco com a minha filha e a gente coloca assim 5 bonecas na cama e aí um fecha o olho. E aí o outro tira uma boneca e fala, qual boneca tá faltando? E é difícil de lembrar, viu? Agora, essa garota pegar 10, 12 e devolver certinho para os donos, e tudo isso com os olhos fechados. Se ela está com os olhos fechados, como que ela vai ver qual é o objeto e qual é o dono? Bom, é porque ela não usa o olho físico, né? Ela não está usando os olhos que nós estamos usando aqui para poder ler o texto, para poder examinar o objeto e nem para devolver para o dono, né? Para saber quem é o dono. Ela tá vendo com a alma, né? Está vendo com o espírito, né? Ela está vendo com a chamada dupla vista, né? Ela está vendo fora do corpo, além da matéria. Então, por isso que ela consegue fazer esse exame, né? Esse exame com os olhos fechados e também devolver para o dono, né? Muito bem. Bom, Caio, Fica à vontade. no caso aí, não seria o espírito obsessor que vinha? E não a menina? Isso, perdão, isso mesmo. O espírito estava se manifestando ali. Você está correto, Helene. Obrigado. A menina está em transe, né? E está sendo obsediada por esse espírito obsessor. É ele que faz o exame e é ele que está vendo. Através dela, né? Isso, mas através dela, utilizando dos fluidos, né? Porque ele não está usando o olho físico dela. Perfeito, é isso mesmo. Obrigado pela recordação aí. Então, esse espírito se valia dos fluidos da garota para poder fazer esse movimento. E ele olhava os objetos, não pelos olhos dela, né? Me corrigindo aqui. Não olhando com os olhos físicos, e sim utilizando o próprio espírito, né? Então, não tinha necessidade de utilizar o olho físico, né? Muito bem. Depois continua dizendo o seguinte: se alguém estendesse a mão para receber o que lhe não pertencia, ela o repelia. Como explicar essa distribuição múltipla e sem erros a tão grande número de pessoas? Em vão se tentaria que fizesse o mesmo com os olhos abertos. Terminada a sessão e retiradas as pessoas estranhas,
recomeçavam as pancadas e arranhaduras, momentaneamente interrompidas, né? Então, quando alguém tentava ali, né, até para testar, né, pegar um objeto de outra pessoa, estender a mão, é isso que a gente faz uma confusão até na hora da leitura. Ela repelia, né? Na verdade, o espírito estava ali que repelia através da menina, né? Da menina médium que estava em transe, né? Então, como que a gente vai explicar essa distribuição múltipla sem erro a tão grande número de pessoas, né? A pergunta que ele faz. E em vão, você tentaria que fizesse o mesmo com os olhos abertos, porque mesmo enxergando ali, seria difícil você lembrar o objeto de cada um, né? Nós estamos agora aqui em 5 pessoas, se cada uma entregar um lápis de cor diferente, provavelmente eu tendo a errar, saber certinho qual que deu cada um, né? Mesmo olhando. E aqui é porque estava o espírito ali, fora do corpo, né? Comunicado com a médium, fora do corpo. E aí, por isso que ela conseguia, né, fazer essas movimentações, né? Via-se ela fazendo, mas quem estava exercendo a vontade ali era o espírito obsessor. E depois de terminada a sessão, né, as pessoas, retiradas as pessoas estranhas, as pessoas fora da casa, recomeçava aquelas pancadas, arranhaduras, né, que vinham acontecendo e que eram interrompidas durante esse estado, né, essas sessões que eram produzidas ali. Acrescente-se que a menina não queria que ninguém ficasse aos pés da cama, junto ao armário, onde o espaço entre os móveis era apenas de cerca de um pé. Se alguém aí se colocasse, afastava-o por meio de gestos. Se teimassem, ela demonstrava uma grande inquietação e os gestos imperiosos mandava que saísse do lugar. Então, se alguém colocasse ali no pé da cama, né, ali de frente para a cama, né, o olhar comprido assim, junto ao armário, que tinha um espaço estreito entre o armário e o pé da cama, ela ficava muito incomodada, né? Pedia que a pessoa se afastasse, fazia gestos para que essa pessoa se afastasse. E se alguém teimasse, ela demonstrava ali uma inquietação grande, né? Uma vez, advertiu aos assistentes de que jamais ocupassem aquele lugar proibido. Porque, dizia, não queria que sobreviesse uma desgraça a alguém. Este aviso foi tão peremptório, ou seja, foi tão direto, né, tão firme, direcionado ali, que ninguém esqueceu daí por diante. Então, ela não queria que ninguém ficasse naquele espaço estreito de frente para a cama, porque ela falava, né, que não queria que sobreviesse alguma desgraça a alguém, não poderia acontecer algum acidente ali. Depois de algum tempo, as batidas e arranhaduras, juntou-se um zumbido comparável ao som produzido por uma corda grossa de contrabaixo. Uma espécie de assovio se misturava a esse zumbido. Se alguém pedisse uma marcha ou uma dança, né, logo era atendido o seu desejo. O músico invisível mostrava-se muito complacente. Então, a gente está observando aí diversos fenômenos físicos produzidos através de uma médium muito jovenzinha, acho que essa menina tinha aproximadamente 11 anos, pelo que eu me lembro de ter lido, que estava, né, como a Irene que me lembrou, estava sendo obsediada, tinha um espírito utilizando-se dela, né, de seus fluidos, para produzir fenômenos. E um desses fenômenos que ele produziu, né, então ele arranhou, ele deu batida, eu não sei se está um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, mas ele meio transforma num diálogo, né, chama alguém e tal. Produziu esses fenômenos também dos objetos, e agora ele começa a tocar música, a produzir, fazer uma vibração, e consegue, inclusive, determinar alguma música. Quando alguém pedia, ele conseguia produzir essas músicas através da vibração do som, e produzir. Uma corda de contrabaixo é aquele instrumento que faz um barulho bastante grave, né? Faz dum, 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 e uma espécie de zumbido, né? Um assovio,
mais agudo, e ele conseguia, inclusive, produzir música, né, à medida que as pessoas iam pedindo. Então, a gente vê aqui que é uma forma do espírito, que já está desencarnado, se comunicar com aqueles que estão na Terra, né? É claro que está fazendo isso de uma forma muito pesada, né, muito prejudicial até ao obsediado, mas faz isso como uma forma de tentar continuar vivendo, né? O espírito não desencarnou e seguiu sua vida no plano espiritual, foi procurar evoluir ou resolver seus problemas, ele quis achar um meio de continuar vivendo, né? Achar um meio de continuar em contato com os encarnados. E aí, no caso, ele consegue através dessa médium. E vai produzindo esses fenômenos aí, dos seus mais diversos tipos. Por meio das arranhaduras, chamava nominalmente as pessoas da casa ou os estranhos presentes. Aqui foi essa parte que eu falei. Ele começa a chamar nominalmente as pessoas da casa. Todos compreendiam facilmente a quem era dirigido o apelo, né? A quem era dirigido o chamado. A esse chamado, a pessoa designada respondia sim, para dar a entender que sabia tratar-se dela mesma. Então, era executado em sua homenagem um trecho de música que, por vezes, provocava cenas cômicas. Então, o espírito chamava lá, né, e cada um tinha um tipo de ser chamado, né, um jeito de ser chamado. Então, ele fazia lá um movimento, um barulho, e chamava, por exemplo, ali a Maria. Aí a Maria respondia assim, ele tocava uma música em homenagem a Maria, né? Ele estava se comunicando ali, tentando manter esse contato com o plano material, né? E provocava, né, cenas cômicas, né? Porque realmente, se a gente parar para pensar, chega a ser, pode ser engraçado mesmo, né? Essa forma de contato, ainda mais produzindo músicas, né? Bom, ele continua dizendo o seguinte: se outra que não a pessoa indicada respondesse sim, o raspador fazia compreender por um não, expresso a seu modo, que nada lhe tinha a dizer naquele momento. Então, se o espírito ele quisesse se comunicar com determinada pessoa, ele chamava essa pessoa de uma determinada forma. Se outra pessoa falasse, né, tentasse puxar para ele a informação, né, dissesse sim, o espírito repelia, né? Ele fazia-se compreender que não, né, que não tinha nada para dizer com ele. Então, veja a expressão de vontade do espírito obsessor quando ele está nesse contato, né? Ele quer fazer a vontade dele ali, ele está querendo determinar a conversa. Estes fatos se produziram pela primeira vez na noite de 10 de novembro e continuam até o presente, né? Até o momento da publicação do jornal em que foi contada essa história, né? Então, esses fatos se produziram por um período longo. Eu terminei aqui os slides do Adolfinho. Eu vou abrir o texto pela Kardecpédia e a gente continua o estudo. Então, ele terminou aqui, ó, estes fatos se produziram pela primeira vez. Muito bem. Enquanto eu vou abrir aqui o restante, é bom a gente ter em mente, né, que essa fase de estudo que a gente está é mais uma leitura de um fato que ocorreu mesmo, né? Já que o Kardec vai entrar um pouquinho mais para frente ali na explicação, né? Mas por enquanto ele está só contando, né? Pegou esse artigo para ficar contando esses fatos. E é interessante a gente notar a riqueza de detalhes dessa publicação no jornal, porque era um fato muito curioso mesmo. Até nos dias de hoje seria curioso, mas a preocupação dessa publicação foi descrever os fatos minuciosamente, e foi exatamente por isso que Kardec tira esse pedaço para poder estudar, porque ele consegue analisar esses fatos
devido a essa descrição pormenorizada. Não está tratando aqui de um diz que me disse, um contou para o outro contou para o outro, e o outro contou para o outro, e os detalhes vão se perdendo e a imaginação vai atuando. Pelo contrário, né? Foi uma publicação detalhada que consegue trazer as informações e Kardec consegue fazer essas observações. Deixa eu compartilhar aqui a tela, eu já achei o ponto aqui na Kardecpedia, e a gente continua. Aí, só aumentar um pouquinho. Bom, agora a publicação vai começar a explicar como que o espírito designava as pessoas, né? Como é que ele fazia para chamar fulano ou beltrano. E aí ele diz o seguinte, ó, eis como o espírito batedor, eis como procedia o espírito batedor para designar as pessoas. Há muitas noites se havia notado que, ao fazer um pedido para que fizesse tal ou qual coisa, ele respondia por um golpe seco ou por uma arranhadura prolongada. Assim que o golpe era dado, o batedor começava a executar aquilo que se desejava. Quando, ao contrário, ele arranhava, não satisfazia ao pedido. Então, um médico teve a ideia de tomar o primeiro ruído por sim, ou seja, a batedura, e o segundo por um não, que é a arranhadura. E desde então, essa interpretação sempre se confirmou. Então, é mais ou menos aquele método que a gente estuda lá nas Irmãs Fox, que é um método de você se comunicar por ruído, né? Quem tem muita intimidade, assim, as pessoas que têm muita intimidade umas com as outras, né, que convivem na mesma casa, a gente conhece, né? Às vezes alguém dá um ruído e você fala, hoje tá meio nervoso, hoje tá mais calmo, hoje tá muito feliz, né? Porque a gente entende os sinais. E o espírito ali, né, já que não dispunha ali de uma corda vocal ao seu dispor, ele achou um jeito de, através do fluido utilizado da menina lá, da menininha obsediada, ele produzir esses sons. Então ele conseguiu distinguir um do outro, perceberam, né, um médico percebeu ali que o primeiro, a batedura, poderia ser um sim, e a arranhadura um não, e aí ficou esse meio de comunicação deles. Né? Bom, aí ele continua. Notou-se também que, por uma série de arranhões mais ou menos fortes, o espírito exigia certas coisas das pessoas presentes. À custa de atenção e observando a maneira por que se produzia o ruído, pôde-se compreender a intenção do batedor. Assim, por exemplo, o velho Sanger contou que certa manhã, ainda pela madrugada, ouvira ruídos modulados de certa maneira. Embora de início não tivesse ligado a eles nenhum significado, notou que não cessavam enquanto se achasse na cama, pelo que entendeu o sentido. Levanta-te. Foi assim que, pouco a pouco, se familiarizaram com essa linguagem e que, por certos sinais, se podia saber quais eram as pessoas designadas. Então, o Espírito passou por tanto tempo ali que eles foram entendendo o que o Espírito queria dizer. Né? Vocês vejam ali o caráter dessa obsessão. Né? Um espírito evoluído, um espírito, ele não vai determinar o que ninguém vai fazer. Nós não vamos receber um espírito, né, um pouquinho mais evoluído que nós, e vai falar assim, Caio, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é típico de espírito obsessor, isso é típico de espírito menos evoluído, que quer satisfazer a sua própria vontade, que quer satisfazer o seu ego. Né? O espírito, quando a gente recebe uma comunicação de um espírito evoluído, ele nos orienta, mas ele não determina que façamos nada, porque conhece as leis de Deus e conhece o livre-arbítrio. Agora, o espírito aqui, ele claramente está fazendo um joguete ali, né? Ele está fazendo esses fenômenos aí, essas
essas adivinhações com os objetos, agora que ele está mandando a pessoa levantar, está tocando uma música, né? Então, a gente sabe que não existe espírito ruim, isso aí não existe. Existe espírito ignorante, né? E aqui no caso desse obsessor, ele está tá achando legal aquilo, né? Fazer uma determinação. Então, ele ia produzindo um determinado barulho, até que o Sanger, ali, se não me engano, é o pai de família, né? O pai da menina. Faz barulho até que ele se levanta. Levantou, ele para aquele barulho. Então, é a forma que ele está conseguindo se comunicar com as pessoas dali. Então, ele começa a entender que fez aquele barulho, ele está querendo que ele levante da cama. Olha o tempo que esse espírito ficou manifestando nessa casa. Olha o tempo que demorou essa obsessão. Ó. Vai falar o seguinte. Chegou o aniversário do dia em que o espírito batedor se havia manifestado pela primeira vez. Então, vocês imaginem um ano tendo essas manifestações ali. Né? Durante um ano. E aí ele diz, ó, chegou o aniversário do dia em que o espírito batedor se havia manifestado pela primeira vez. Muitas vezes, muitas mudanças se haviam operado no estado de Filipina Sanger, que é a menininha lá obsidiada. Então, havia muita mudança nela. Né? Havia superado muitas mudanças. Que mudanças que ocorreram? Vamos descobrir. Continuavam as pancadas, as arranhaduras e o zumbido. Mas a todas essas manifestações juntou-se um grito especial, que ora parecia de um ganso, ora de um papagaio, ou de qualquer outra ave grande. Ao mesmo tempo, ouvia-se uma espécie de repicar na parede, semelhante ao ruído produzido pelas bicadas de um pássaro. Nesse período, Filipina falava muito durante o sono e, sobretudo, parecia preocupada com um certo animal, semelhante a um papagaio, que ficava ao pé do leito, gritando e dando bicadas na parede. Quando desejávamos ouvir o papagaio, ela soltava gritos agudos. Várias perguntas foram feitas, tendo como resposta gritos do mesmo gênero. Algumas pessoas pediram para que dissesse cacatoes, e foi ouvida distintamente a palavra cacatoes como se pronunciada pela própria ave. Silenciaremos sobre fatos menos interessantes, limitando-nos a relatar aquilo que há de mais importante no que diz respeito às modificações sobrevindas no estado da menina. Então também começou, além das pancadas, das arranhaduras, esses gritos, né, essas reproduções aí de como se houvesse uma ave ali, ao pé da cama. Então a gente vê que, imagina o estado físico, essa menina deve ter piorado consideravelmente, né? Durante muito tempo sendo obsediado e tendo ali seu sono restrito, né? Esses problemas durante o seu movimento de sono. Quer fazer um comentário, Maria? Fica à vontade. Isso, Caio. Até eu ia perguntar, eu estava preocupada mesmo até com o estado físico da menina, né? Então, nesse todo esse período, né, um ano com ela, com todas essas manifestações, a gente pelo menos no meu parecer, o amparo espiritual para ela. Porque isso aí até aconteceu antes, né, da publicação Livros Espíritos, tudo, Kardec, né, ficou sabendo. Então, porque senão, nossa, ela não ia aguentar, né, assim, no normal, né? A menina sem um descanso e tendo todas essas manifestações. E ainda, eu creio, que alguns iam por curiosidade. A gente faz a reunião, então nós estamos naquela harmonia de pensamento, oração, né? Para ver uma reunião muito boa, né? Com um objetivo só. E ali, diante do fato dela, seria que nem das mesas girantes, né? O pessoal ia por curiosidade, e não com aquele fator de
Assim eu penso, né, de ajudá-la, né, eu ajudar a esse espírito. Então eu estava preocupado mesmo, nossa, como é que essa menina, né, tão franzinha ainda, ter todas essas manifestações, e agora vem aí até um papagaio, uma ave para ela ficar falando. Então é um desgaste, mas para mim também colocou, eu penso eu, que a espiritualidade maior estava realmente ali presente para poder mostrar a comunicação do espírito, né? O espírito vive. Assim que eu penso. Você imagine, ô Marisaltina, que um caso que é mais estudado, que é o das irmãs Fox, né, que a gente Uhum. tem algumas publicações, tem mais publicações, eles começaram a dar bebida alcoólica para as meninas, porque naquela época, né, assim, era até um tratamento, a pessoa tá meio fraca, não, dá uma aguardente, né, para ela dar uma fortalecida, né? Tinha esses problemas, e foi feito isso com elas. Com a Filipina aqui, no caso, não sei exatamente o que foi feito com ela, mas, como você disse, o conhecimento ali das comunicações era zero. Você imagina, se hoje a gente aparece alguém que está sofrendo uma obsessão, nós temos livros, nós temos artigos, a gente sabe os tipos de obsessão, se a sua obsessão é simples, se é uma subjugação, né? Além da preocupação que a gente tem, e do conhecimento que a gente tem hoje na medicina com o sono e com tudo. Agora, essa garota sofrendo uma obsessão dessa, eu acredito, não sei se o texto vai chegar a falar em algum momento, que ela tenha perdido quilos, né? Tenha passado por momentos muito difíceis mesmo, né? É, Porque se a gente vê hoje em dia, com todo esse amparo, a obsessão é uma dificuldade que se tem, né? A pessoa passa por uma dificuldade. Naquela época, então, e como você muito bem disse, né? Uma reunião mal conduzida no centro espírita, ela é aberta, entra gente com pensamento negativo, com isso, com aquilo, já é perigoso. Se imagine naquela época lá que provavelmente a grande movimentação ali era de curiosidade, né? E em relato aí de 12 participantes, né? é. Então é isso mesmo. Eu acho que a Irene quer fazer um comentário também. Quer fazer, Irene? Fica à vontade. Não? Bom, qualquer coisa, então, só abre o microfone. Bom, ele fala aqui também, né, o Marisaltini, ele fala, ó, silenciaremos sobre fatos menos interessantes, limitando-nos a relatar aquilo que é de mais importante no que diz respeito às modificações sobrevindas, né, no estado físico da menina. Então, ele vai falar um pouco, né, mas não vai dar todos os detalhes, né? Vamos ver aqui, ó. Algum tempo antes do Natal, as manifestações se renovaram com mais energia. Os golpes e as arranhaduras tornaram-se mais violentos e duravam mais tempo. Mais agitada que de costume, muitas vezes Filipina pedia para não dormir em sua cama, mas na dos pais. Ora, você imagina o desgaste que ela estava. E o medo também, porque é algo desconhecido, né? E bastante irritada também. Então ela pedia para dormir na cama com os pais. Ela rolava no seu leito clamando: não posso mais ficar aqui, vou sufocar. Eles vão encerrar-me na parede. Socorro. E a calma só se restabelecia quando a transportavam para outra cama. Aqui é importante a gente dizer também que quem está escrevendo aqui, me fugiu o nome dele agora, é Bernal, alguma coisa assim, se não me engano, que escreveu no jornal, ele fala como se fosse a menina, né? Então ele fala que ela está clamando, não posso mais ficar aqui, vou sufocar, né, e movimentando. Mas ali é a atuação do espírito. Tanto é que ao ser colocada na sua cama, ela se acalmava. E isso porque o espírito queria que ela ficasse sozinha, né, no quarto dela. E aí ele continua. Apenas aí se encontrava. Ouviam-se no alto pancadas muito fortes, como se viessem do sótão, e como se um carpinteiro martelasse o vigamento, né? Ou seja, as vigas da construção.
Por vezes, eram mesmo tão fortes que abalavam a casa. As janelas eram sacudidas e as pessoas presentes sentiam o solo tremer sob os pés. Outras vezes, pancadas semelhantes eram dadas na parede perto da cama. As perguntas eram, como de hábito, respondidas pelas pancadas, sempre alternadas com as arranhaduras. Então a gente tem uma noção aí do tamanho da potência que tinha essas pancadas, né? Porque o vigamento, a viga está passando como se fosse dentro da parede mesmo, né? E tão fortes que parecia que ia abalar a casa, né? As janelas chegavam a ser sacudidas. Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer um comentário, dona Nora? Vou falar, no tempo do Eurípides, antes de eu começar, né? Eu tenho um vídeo dele, um CD. Eles falam que as janelas abria, batia sozinha, as panelas, caneca voava, e foi antes de começar a fazer o trabalho, né? Depois que começou, aí foi parando. Mas eles falaram que era a coisa mais horrível, sabe? Abria a porta sozinha, batia, a janela abria, fechava, batia. Aí depois que ele começou a fazer o trabalho dele, aí foi melhorando. Ai, credo, Deus me livre, né? Não é, Imagina, cara? as É de panelas fazer saem medo, né, voando. cara? Nossa senhora, tá doida. Né? É. A, a gente sabe que essa influência dos espíritos, né? Quando a gente entra no trabalho, a gente firma nos nossos estudos, no trabalho, elas vão embora, porque a gente fica com a vibração alta, né? A gente fica protegido, né? Eu, quando comecei na doutrina espírita, eu ia para um centro espírita ali no aeroporto e eu pegava um pedacinho de rodovia. E aí, quando eu comecei a ir, logo no comecinho, assim, eu me dava muito medo dentro do carro, me dava uma vez, eu não sei explicar, não era uma vontade, mas umas ideias de jogar o carro contra outro carro, e eu morri de medo, né? E fui conversar com o dirigente do centro, contei, cara, tá acontecendo isso. Aí ele falou, olha, estão tentando te afastar do trabalho. Continua vindo, prece, estudo, e de fato, depois disso, nunca mais aconteceu, né? Essas influências negativas, elas acabaram, porque como a gente está no trabalho, a gente consegue firmar o nosso orar e vigiar fica firme, né? Então, como a senhora disse aí também, nessa ocasião aí que voava as coisas e tal, quando você começa a firmar o trabalho, essa obsessão, ela encerra. Bom, depois ele vai dizer o seguinte, ó. Os fatos que se seguem, não menos curiosos, reproduziram-se inúmeras vezes. Então, essas manifestações ocorreram inúmeras vezes, né, as que ele vai contar agora. Ó. Ele diz o seguinte: quando havia cessado o ruído e a menina repousava em sua caminha, com frequência, quando havia cessado o ruído e a menina repousava em sua caminha, com frequência, havíamos prosternar-se, juntar as mãos de olhos fechados, virar a cabeça para todos os lados, às vezes para a direita e às vezes para a esquerda, como se algo de extraordinário tivesse atraído sua atenção. Um amável sorriso, então, aparecia em seus lábios. Dir-se-ia que se dirigisse a alguém, estendia as mãos e, pelo gesto, depreendia-se que apertava as mãos de amigos e conhecidos. Também se via, depois de cenas tais, recair na sua atitude súplice, juntar novamente as mãos, curvar a cabeça, até tocar as cobertas. Depois, endireitar-se e derramar lágrimas. Então suspirava e parecia orar com grande fervor. Nesses momentos, seu rosto se transformava, ficava pálida e adquiria a expressão de uma mulher de 24 a 25 anos.
Por vezes, tal estado durava cerca de meia hora, durante a qual só dizia ah, ah. Pancadas, arranhaduras, zumbidos e gritos cessavam até que ela despertasse. Então, o batedor novamente se fazia ouvir, procurando executar árias alegres, né? As músicas, né? A fim de dissipar a penosa impressão deixada na assistência. Ao despertar, a menina achava-se muito abatida, apenas podia levantar os braços, e os objetos que lhe eram apresentados não ficavam mais suspensos em seus dedos. O que aconteceu aqui? Quando, depois de despertada, ela estava muito abatida, porque o transe foi muito, como eu estava falando aqui com a Maria Exaltina, foi muito desgastante, muito cansativo. E ela estava fisicamente debilitada por causa desse transe, por causa desse estado sonambúlico, né? Estático que ela estava, né? Ela estava muito cansada, ela perdeu muita energia ali. E os objetos que entregavam para ela não ficavam mais suspensos nos seus dedos, né? Então, quando ele diz aqui, quando havia cessado o ruído e a menina repousava, ela também estava tendo um movimento ali, ela estava como se estivesse olhando para um lado, olhando para o outro, ela parecia que estava orando, né? Porque ela estava em desdobramento ali. E quando ela despertava, acabava aquilo, né? Então, pancadas, arranhaduras, zumbidos e gritos cessavam até que ela despertasse. Então, o batedor novamente se fazia ouvir, procurando executar áreas alegres, a fim de dissipar a penosa impressão deixada na assistência, né? Então, como a gente estava falando aqui do vigor físico dela, não sei assim, quem é médium aqui, mas durante um transe mediúnico, por vezes a gente fica cansado, né? Especialmente quando o espírito está muito, muito agressivo, a gente tem que conter o espírito, né? Para manter a educação mediúnica. E às vezes dá até um cansaçozinho que acaba sendo reposto ali ao fim da reunião. Mas não deixa de ser algo cansativo. Nós estamos falando de uma menina, jovem, adolescente, que está sob os efeitos da obsessão durante um ano completo, né, que até passou de um ano, e que isso vai causando um desgaste com ela, né? Um desgaste nela. Ô, Caio, Fica à vontade, eu, Irene. eu precisei me ausentar uns minutinhos, alguma coisa eu perdi, mas depois eu assisto aí. Deixa eu te Não, eu falar, e a relato, a menina se recorda, depois que tudo passa, ela se lembra do que aconteceu ou não? Irene, eu sinceramente eu acho que não. Eu cheguei a estudar o texto um pouquinho mais para frente, eu acho que talvez ele vai entrar nisso um pouquinho mais para frente. Já não foi Mas, comentado. não foi comentado ainda. Se for essa sua dúvida, ainda não chegou nesse ponto, não. A gente tem os médiuns, né, que são conscientes, os inconscientes, mas no caso específico dela aqui, ainda não foi dito sobre isso, tá? Eu, às vezes, quando fico mediunizada, às vezes eu lembro de alguns, e de alguns casos não, né? Uhum. Alguma coisa eu lembro, outros não. Interessante. Deveria de lembrar tudo ou não, ou nada. Você Não sei sabe por que que isso acontece. eu me lembro, só que eu não me lembro de forma cronológica. Então, assim, depois da reunião, eu vou conversar, né, com quem está ali comigo, eu falo, aconteceu isso, depois aquilo, eu falo, não, primeiro foi o contrário, primeiro aconteceu uma coisa e depois outra, né? É interessante mesmo, é porque também vai depender do quanto a gente se desdobrou, né, para poder, Sim. né, às vezes a gente, enfim, mas tem essa diferença dos médios conscientes e dos médios inconscientes, né? O médio consciente ele tem que, inclusive, se educar muito para não interferir na comunicação, né? É verdade. Bom, mas continuando aqui então, a gente já está no finalzinho,
Ele diz o seguinte, a gente termina 7h45, é isso? Sim, 7h45. Ah, beleza. Bom, aí depois ele diz o seguinte, ó. Curiosos para saber o que experimentara, interrogaram-na várias vezes. Somente após reiterados pedidos, foi que se decidiu a contar que tinha visto conduzir e crucificar o Cristo. Curiosos para saber o que experimentara, interrogaram-na várias vezes. Somente após reiterados pedidos, foi que se decidiu a contar que tinha visto conduzir e crucificar o Cristo no Gólgota, que a dor das santas mulheres prosternadas ao pé da cruz e a crucificação lhe haviam produzido uma impressão indescritível. Também tinha visto uma porção de mulheres e de virgens vestidas de preto, e mocinhas com longos vestidos brancos percorrendo em procissão as ruas de bonita cidade. E, por fim, viu-se transportada a uma vasta igreja onde assistiu um serviço fúnebre. Então, aqui, inclusive que a Irene estava comentando, ela se lembra desse desdobramento dela, né? Está narrado um pouquinho para cima. Ela vira para um lado, ela vira para o outro, parece que está orando com fervor. Então, ela estava num momento de desdobramento, e disso ela se lembra. Agora, em relação àquelas pancadas, arremessos de objetos que estavam sendo narrados, eu não sei se ela se lembra, né? Eu não sei se chegou se tem essa informação ainda. Mas esse desdobramento que foi narrado um pouquinho antes, né, que aconteceu várias vezes durante o sono, ela consegue se lembrar desse desdobramento, que ela viu essas cenas, né? Não sei exatamente se foi apresentado para ela ou como é que se deu, mas ela viu conduzir e crucificar o Cristo, né? Algumas mulheres prosternadas, chorando ao pé da cruz e tal, e produziu uma impressão muito forte nela, né? E ela foi naqueles movimentos que contou um pouquinho antes, que ela estava em desdobramento. E, para a gente encerrar, que eu acho que vai fechar aqui um pouquinho, depois o Adolfinho continua, ela diz o seguinte: em pouco tempo, o estado de Filipina Sanger mudou a ponto de causar apreensão quanto à sua saúde, porque, estando desperta, divagava e sonhava em voz alta. Não reconhecia os pais, nem a irmã, nem qualquer outra pessoa. A esse estado veio juntar-se uma completa surdez, que persistiu durante 15 dias. Então, vejam o estado de saúde mental que essa garota acabou entrando, né? Porque sofrendo uma obsessão muito forte, estando nesses desdobramentos e pela influência do espírito, ela começa a entrar num estado de saúde muito grave, a ponto de não reconhecer os próprios pais, né, e nenhuma outra pessoa. E ela passa por uma surdez que dura 15 dias. Ela ficou surda por 15 dias. Aqui, um pouquinho para frente, ele vai adentrar nisso, né? Ele vai explicar, ó, que a surdez dela manifestava-se de determinada forma, né? E que durante a surdez aconteciam ali algumas modificações nela. Mas aí o Adolfinho vai adentrar com vocês. Eu achei muito interessante, né, para encerrar aqui a nossa reunião, essa descrição detalhada que é feita, que não é feita por um espírita, né, até porque o espiritismo ainda não tinha sido codificado, mas uma descrição detalhada e que consegue trazer informações que vai ser utilizado no espiritismo no estudo posterior. Os detalhes que ele traz são as impressões que foram tidas ali no contato com essas questões, né? E o espiritismo ele tem esse caráter de revelação mesmo. Então, coisas que aconteciam e a gente não sabia o que era, e às vezes a gente até achava que era algo extraordinário, o espiritismo vem e explica cientificamente o que está acontecendo. Então, isso vai trazendo clareza
aos fatos que a gente desconhecia, né? O relato vai continuar, né, no caso dessa menina aí, inclusive ele vai adentrar agora nesse ponto da surdez, mas a gente consegue já ver aí quão complexo é um caso desse, a quantidade de informações que a gente tem para destrinchar aí, e o Espiritismo consegue, né, Allan Kardec consegue exemplificar, explicar o que está acontecendo para que a gente possa lidar com isso. Então, o Espiritismo ele traz um conforto muito grande, não é à toa que é uma doutrina consoladora. E tive um caso de uma amiga muito católica mesmo, que veio conversar com a gente porque ela dormia, ela deitava para dormir, a cama dela estava de um lado do quarto, quando ela acordava, a cama estava do outro lado do quarto. E ela até, nas primeiras vezes, achou que eram as colegas de república que estavam fazendo uma brincadeira com ela, mas isso está acontecendo, depois continuou acontecendo com o quarto trancado, com ela sozinha, e ela estava preocupada e veio conversar com a gente. Então, esse é um relato que eu queria trazer aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida, algum ponto que eu deixei passar? Pode ficar bastante à vontade. Não? Beleza. Então, a semana que vem eu vou passar aqui para o Adolfinho, aí a gente continua aqui desse ponto, né? Não podemos silenciar sobre o que se passou nesse lapso de tempo. Vai ser nessa frase que ele vai dar continuidade aqui, que aí vocês vão entrar. Na surdez da Filipina, né, que ele vai explicar um pouquinho mais, e de mais alguns acontecimentos aí que vão acontecendo. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido ajudar aqui, facilitar um pouquinho o estudo. É um texto que eu não conhecia, nunca tinha estudado, para falar a verdade, tive que dar uma estudadinha aqui. Mas o Espiritismo, ele é construído assim. O Espiritismo está em constante construção, né? A gente tem as nossas bases em Kardec, mas nós vamos estudando e produzindo conhecimento. E é muito importante que a gente faça assim mesmo, né? Sem hierarquia, sem altar, a gente vai estudando, vai tendo a humildade de ouvir, de falar, e a gente vai construindo a melhor maneira que a gente tem de estudar o Espiritismo, que afinal de contas foi assim que Kardec fez, né? Kardec publicava seus textos e ouvia as críticas com bons ouvidos, né? Para saber se tinha que mudar alguma coisa, ou para dar uma explicação mais profunda, né? Fazia isso ouvindo críticas não só dos espíritos, mas também de cientistas da época, né? Especialmente na Revista Espírita, e as cartas que ele trocava com seus colegas da academia dos cientistas. Tá bom? Então, é isso aí. Maria, você pode fazer a prece final para nós, por gentileza? Sim, posso, sim. Obrigado. Eu agradecer você, Caio, porque explicou bem, a gente entendeu, né? Muito importante o estudo, né? Mas agradecer você aí pelo substituir o Adolfo aí, né? Porque a Sérgio está viajando, né? Aí depois, na próxima, nós estamos juntos de novo, na sexta-feira, se Deus quiser. É segunda, né? Na sexta é a Marlene que dá o estudo, é na segunda. Então vamos agradecer o Caio por sua boa vontade, agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, o nosso mestre querido, a espiritualidade, os trabalhadores do Grupo Espírita Luz e Amor, nossos anjos guardiões, agradecer por tudo recebido, por esse grande esclarecimento dessa noite de hoje, e só nos resta nos agradecer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Senhor, não nos deixe entregue às tentações, porque assim o Senhor nos livre de todo mal. Que assim seja. Nosso muito obrigado e nossa gratidão. Que assim seja. Gente, foi um Até a prazer, próxima, viu? pessoal.
Obrigado. Prazer foi meu, Caio. Prazer Obrigada, conhecer. cara. Prazer é nosso. Obrigada, viu? Boa semana para todos. Semana que vem. Boa semana para todo mundo. Igualmente. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, beijo.